Pessoal, vamos fazer assim, eu vou passar por essa parte mais subjetiva agora, tá? Que é um pouquinho de figura de linguagem, um pouquinho de interpretação, mas é mais figura de linguagem. A ideia, como eu estava falando com os colegas lá fora, é que nós trabalhemos sempre a aula assim, pelo menos metade dela tem que ser interpretação de texto, porque é um tipicismo da FGV. E desenvolver, em cada um desses aulões, 1 ou 2 tópicos de aspectos gramaticais, entendeu? Se nós conseguirmos aí ter mais 5 aulões antes da prova, a gente consegue pegar aí uns 10 a 12 tópicos gramaticais mais relevantes. A prova de vocês, quando cobra gramática, ela cobra de 6 a 11 tópicos, entendeu? Os piores, mas sempre de 6 a 11 tópicos, que são os aspectos gramaticais, né? Fora aquela interpretação para caramba lá. E se nós chegarmos até a prova tendo 5 aulões, você consegue contemplar tudo. Não significa que o aulão é suficiente, não. Eu preciso que você faça questões em casa. Então, quando nós fecharmos hoje aqui, se eu esquecer, você me lembra, eu vou colocar no quadro assim, ó, que concursos e como será a sua noite hoje à noite, tá? Vou falar quais são os tópicos que você vai colocar, vou explicar o que está em assunto, o que está em palavra-chave. Vocês têm o que concursos, não tem? O que concursos, ele tem uma parte que diz assuntos, né? Você bota lá, por exemplo, concordância verbal, tá? Só vão aparecer questões de concordância verbal. Você pode especificar um pouco mais. Se você, por exemplo, colocar concordância verbal, vão aparecer questões variadas de concordância verbal. Mas suponha que você queira fazer questões de concordância verbal que cobrem só, por exemplo, o verbo haver. Aí você pode ir à palavra-chave e colocar haver. Só vão aparecer questões com o verbo haver. O problema é, a FGV, sendo a FGV, cobra muitos assuntos que não aparecem no que concursos. Entendeu? Perdão, as questões estão lá. Só que você não vai conseguir encontrar. Por exemplo, procura na parte assuntos alguma coisa que diga intertextualidade. Não está lá. Procura na parte assuntos alguma coisa de silogismo. Também não vai estar lá. Talvez esteja na matemática, né? No RLM lá, entendeu? Procura na parte assuntos, por exemplo, alguma coisa que diga paródia. Você não vai encontrar. Essas coisas mais específicas, você não procura em assuntos. Você procura em palavra-chave. Tá legal? Ah, esse tópico lá, palavra-chave, tá? Aí, no finalzinho desta aula hoje, eu vou colocar no quadro os assuntos que nós vimos e as palavras-chave que você vai procurar lá também, tá? O plural de palavra-chave é palavras-chave. Chave não é plural não, tá? Então, ó, eu vou colocar no quadro os assuntos e as palavras-chave que você vai usar no que concurso depois lá, tá? O processo é esse, a aprovação é esse mesmo, é que concursos, muito que concursos. Ah, eu uso o TEC. Eu acho que o TEC também é tão legal quanto, né? Há pessoas que preferem o que concursos, outros preferem o TEC. Se você não assinou, assine hoje, tá? Assine hoje. Renovei minha assinatura, não ganhei R$1 de comissão do que concursos. Eu vi que alguns alunos mandaram mensagem para o que concurso, para eles me contratarem, viu? Os caras de pau. Faz propaganda sua sempre, contrata lá. Obrigado, pessoal, mas não me recomenda mais não, tá? Porque eles pagam mal pra caramba, tá legal? Pagam muito mal. Alguns colegas meus trabalham lá só, assim, eles gostam da projeção, sabe? Mas pagam uma merreca mesmo. Agora o que acontece? É um site maravilhoso. Cara, é muito bom mesmo. Você não tem, tenha hoje. É imprescindível, tá? Não divide a conta com o coleguinha, tá? Use a sua conta só, ladrão. Sabe por quê? Porque se você dividir a conta com o coleguinha, você já descaracteriza o negócio já. Porque uma das coisas mais legais que o que concursos faz é traçar o seu perfil de erro. Ele percebe que você erra muita crase. Entendeu? Então, se você propuser ao que concursos que monte simulados para você, ele bota mais questões do erro que você comete. E o mais legal, faltando uma semana para a prova, você vai querer revisar as matérias, não vai? Quando você for revisar, você bota assim, bota o assunto que você quiser, por exemplo, interpretação de texto, aí você bota assim, ó, apenas as que eu errei. Vão aparecer todas as que você errou. É ótimo para você perceber se você entendeu aquele assunto já, se você superou aquela dificuldade. Se você dividir a conta com os coleguinhas, vão aparecer os erros das coleguinhas também. Então faz a sua assinatura, tá? Tranquilo? Eu tenho avisado isso a vocês, ainda mais em turmas de segurança pública, como é o caso de vocês. Os cursos, eles têm se empenhado. Está uma discussão terrível, porque descobriram agora aí na internet que há uns caras aí vendendo aulas do Sejures. O cara, ele não sei o que ele faz. Ele printa as aulas, não sei o que ele arruma, não sei o que ele vende. Ele vende as minhas aulas, vende as aulas da Graziela Cabral, as aulas do Sejures, as aulas dos cursos em que eu trabalho quase todos lá, e de outros professores também, por um preço, assim, absolutamente barato. Muito barato mesmo, entendeu? Ficou curioso, né? Quer saber qual é? O que acontece? Os cursos têm se empenhado para que as pessoas que compram essas coisas não passem no tal do negócio que eu sempre esqueço o nome, teste social. Como é que é? Pesquisa social. Aí você, o espertão, fica fazendo rateio, comprando esses cursos vagabundos aí que são pirateados. Os cursos grandes aí, estratégias, os cursos estão se empenhando fortemente
para que isso seja um indicador negativo na pesquisa social, entendeu? Eles prenderam uma galera já há uns 2 meses aí, os caras faturavam muita grana vendendo essas coisas, entendeu? Aí o que acontece? Os Sejures gastam um dinheirão para poder filmar aquela coisa toda, tal. O cara vai lá, pinta e vende pela metade do preço, por 10%. Você vai lá, compra achando que é vantagem, depois fica reprovado na tal da pesquisa social lá. Cuidado, tá? Eles têm se empenhado por razões óbvias. Eles querem pegar o cara que faz isso como bode expiatório, né? Vocês conhecem a expressão bode expiatório? Sabem de onde vem essa expressão? Hoje em dia, cara, nada é cultura inútil, já reparou? Porque tudo pode cair na FGV, né? É verdade, pode cair na prova. Bode expiatório na FGV lá. É porque você não ia para a escola dominical. Eu ia quando era criança. Se eu tivesse ido, você ia lembrar. Seu pastor não explicou, não? Faz uns 1000 anos que eu não vou à igreja, mas eu lembro ainda. Antigamente, os pecados não eram expiados pelas pessoas, não. Eles pegavam um lenço, amarravam um lenço no pescoço de um bode, entendeu? E o seu pecado só era perdoado quando aquele lenço desbotasse, entendeu? Tinha que ficar no sol, na chuva, o bichinho lá, ele sofria por sua causa. Então, só depois, quando aquele lenço carmesim tinha ficado clarinho já, desbotado com o sol e com a chuva, você tinha o seu pecado perdoado, entendeu? Demorava, né? Daí a expressão bode expiatório. Pode cair na prova, entendeu? A prova cobra tudo, né? Essas curiosidades agora que parecem culturas inúteis, a prova pode cobrar qualquer coisa, tá? Não vou ficar contando todas as curiosidades do mundo para vocês, não, mas eu descobri também de onde vem a expressão mãe coruja, tá? Depois eu conto, vou contar hoje não. Depois eu falo, não dá tempo não. Rapidinho, o gavião comia todos os filhotes do mundo. O gavião come filhote pra caramba de passarinho, né? A coruja deu à luz umas corujinhas, né? E a coruja é um bicho muito feinho quando nasce, já viu? Ela é feia demais, ela é feia, muito feia. E ela, amiga do gavião, falou assim, seu gavião, não come meus filhotinhos não, por favor. Come os demais, mas os meus filhotinhos não. O gavião falou, em consideração a senhora que é muito minha amiga, não os comerei. Basta que a senhora me descreva os seus filhotinhos para que eu não os coma quando eu os encontrar. Aí ela falou, são os filhotinhos mais lindos do mundo que você encontrar, entendeu? Ela encontrou aquele bichinho que parecia um demoninho e falou, comeu todos eles, entendeu? Daí vem a expressão mãe coruja, que a mãe sempre acha que o filho é bonito e tudo mais. Pode cair na prova, em questão 7 da FGV, pode cair a expressão mãe coruja, advém de, tá? Então cuidado, pessoal, com o negócio de rateio aí, não fica fazendo essas coisas não, tá? Bom, antes que dê o soninho, vou pegar uma parte um pouquinho mais subjetiva, tá? Quando o soninho começar a atacar você, geralmente é ali 1h47, entendeu? A gente pega a concordância verbal, que aí você desperta, tá? Figuras de linguagem. Cai na prova? Cai. A FGV é gente boa nesse aspecto, cara. Sabe aquelas figuras de linguagem que mesmo que você não saiba, você se lembra pelo menos do nome delas? Antítese, metáfora, metonímia, são essas que vão cair, entendeu? O problema, e aí vem o revés, as figuras de linguagem mais conhecidas são as mais complicadinhas. Aquelas figuras de linguagem das quais você nunca ouviu falar, litotes, enáloge, hipálaje, enjambelman, oxímoro, disfemismo, essas figuras estranhíssimas são super fáceis. Infelizmente, essas com um nome estranho, mas que são fáceis, não caem na prova. Eles cobram metáfora, metonímia, catacrese e tal, tá? E eles têm, como é de costume, uma particularidade muito grande na hora de formular essas questões aí, tá? Então, para que não fique chato, vou fazer o seguinte, vou fazer com você as questões todas, e aí em casa você bota hoje à noite, figuras de linguagem, FGV, tá legal? Faça bastante questões lá, tá? Bom, a questão 1 aí. Lá embaixo, pegou a figura de linguagem aí? Você vai se lembrar disso, quer ver? Quem teve aula de figuras de linguagem já comigo, com qualquer pessoa, deve se lembrar de uma figura de linguagem que é usada muito frequentemente com a intenção de suavizar expressões grosseiras. Então, em vez de você falar que a pessoa morreu, você fala que ela foi viver com seus antepassados. Em vez de você falar que ela morreu, você fala que ela foi descansar com Jesus, que os anjos a levaram. É uma forma de você suavizar uma expressão grosseira. Consegue lembrar o nome dessa figura? Como é que é? Eufemismo, né? Eufemismo é uma figura que trata de suavização. Para garantir que você não esqueça, eu vou colocar a figura, uma palavra que remeta a ela depois, e vou dar exemplos, tá? Presta atenção, a suavização da expressão grosseira. O que acontece? O que a FGV, a sacana, fez nessa questão aí? Toda vez que a tia explicava eufemismo na escola, sempre, ela usava exemplos de morte, já reparou? Os anjos a levaram, ela pôde adormecer o sono eterno, foi estar com Jesus, né? Enfim, pôde fechar os olhos
nesta terra para abri-los na eternidade. É uma forma de você suavizar a expressão grosseira. Eu fiz minha suavização. Aí ficou gravada na sua mente a impressão de que eufemismo tem a ver com morte. Não, eufemismo não tem a ver com morte. Eufemismo tem a ver com suavização, entendeu? Então, se em vez de, por exemplo, a escola do meu filho me chamou para ir lá para conversar, sabe? E aí a professora falou assim, o seu filho, ele tem uma certa dificuldade de relação com os coleguinhas, ele é um pouquinho agitado. Ela foi eufêmica. Ela falou, seu filho é o capeta, mexe com todo mundo, destrói tudo, chuta, nem parece que é seu filho. Ela não poderia falar assim. Então ela buscou falar que meu filho é o capeta, mas numa linguagem suave, entendeu? Ele tem uma certa dificuldade com os coleguinhas, ele é um pouco hiperativo, né? Ele tem uma atuação assim um pouco acima do normal, ele é um pouco mais rápido. Mas eu entendi que ela estava suavizando, né? Ela usou o quê? Um eufemismo, ela usou uma linguagem eufêmica, né? Sorte que ela não falou assim, seu filho tem uma certa dificuldade de percepção do óbvio, burro, entendeu? Quando fala que tem uma certa dificuldade de percepção do óbvio, é um eufemismo para burro. Tem uma certa dificuldade de perceber as coisas que são mais perceptíveis, assim, isso é burrice. Só que a pessoa fala, né? É igual beleza exótica, já viu? Tem uma beleza exótica, é feio, tá? Beleza exótica, adoro beleza particular, já viu? Beleza só dele, beleza só dela. São formas eufêmicas de você falar. A pessoa não se enquadra no perfil estético do que se convencionou chamar de pessoa bonita. Feia. Só que a pessoa usa uma linguagem sempre eufêmica, tá? Eufemismo é isso. Lá na escola, quando você aprendeu isso aí, havia um aluno, brincalhão, sempre na turma, sempre é um brincalhão, né? Que falou assim, professora, e se eu falar que a minha avó foi comer capim pela raiz, que ela subiu o telhado, que ela vestiu paletó de madeira, já viu essas expressões já? Aí a professora da escola, é um bom exemplo. Não, isso não é um bom exemplo, tá? Porque isso não é eufemismo, isso é disfemismo. A linguagem eufêmica busca suavização, a linguagem disfêmica é mais rude do que o original. Então, uma vez caiu na prova uma frase assim, ó, a mulher já estava a apodrecer no caixão. Isso é muito rude de falar, concorda? Aí a linguagem é disfêmica e não eufêmica, tá? Não confunda eufemismo com disfemismo, que são opostos. Já caiu o disfemismo na FGV? Não, eu nunca vi lá disfemismo, tá? Então, perfeito, olha só. A linguagem eufêmica, portanto, consiste em você suavizar a expressão grosseira, tá? Olha o que a FGV me faz. Olha a questão 1, por favor. Por que não te retiras da vida como um comensal já satisfeito ou te concede serenamente um tranquilo repouso? Eu não li o enunciado da questão ainda não, tá? O que significa retirar-se da vida? Fala aí. Morrer, beleza? O que o meu espírito da sexta série pensou? Putz, eufemismo, né, cara? Isso é muito eufemismo. Essa linguagem ela é eufêmica. Em vez de falar que a pessoa morreu, falar que ela se retirou da vida, é uma linguagem eufêmica. Só que a FGV fez duas coisas bem legais. A primeira delas, sublinhou o trecho, reparou? Reparou que ele sublinhou? Não mudou para se interpretar o trecho todo, não. Ele só sublinhou o trecho, tá? E depois fala assim, é correto afirmar que a oração destacada nessa passagem foi utilizada em sentido, aí, putz, antes de olhar para as opções, putz, sentido é eufêmico, né, cara? Buscou a suavização. Olha as opções. Ele bota na letra A, metonímico, na letra B, metafórico, letra C, paradoxal, aí você pensa, pô, o eufêmico vai estar na outra página, né? Só virar que vai aparecer o eufêmico aí, ó. Vou virar e vou encontrar agora, quer ver, ó? Olha o eufêmico aparecendo aí, sinestésico e hiperbólico. Ou seja, eles não colocaram a opção eufemismo aí. Se colocassem, seria a resposta sem dúvida, tá? Se colocassem, seria a resposta sem dúvida. Não enlouquece um pouco, cara, quebrar a sua expectativa? Pô, retirar-se da vida é uma forma muito poética e bonita de falar da morte. Ele foi eufêmico, sem dúvida, só que ele não colocou a opção eufemismo aí, tá? Então vamos interpretar. Bom, já descartei, já acabou minha expectativa. Não posso marcar eufêmico porque não está eufêmico aí, né? De forma alguma. Mas você concorda que retirar-se da vida é linguagem figurada? Você concorda? Tirar-se da vida não é literal, né? Quando a linguagem é meramente figurada e não aparece a opção com a qual você concorda, é metáfora, entendeu? Quando a linguagem é meramente figurada e não aparece a opção com que você concorda, a linguagem é figurada. Porque metáfora é qualquer linguagem figurada, entendeu? Qualquer linguagem figurada é metafórica, tá? A linguagem figurada é sempre metafórica, porque a metáfora é o uso de linguagem em que induz o receptor a uma comparação mental. Retirar-se da vida compara-se a morrer, entendeu? Ele quer estabelecer uma comparação mental aí, tá? Só que eu vou pegar essa questão e vou transformá-la em mais questões, né? Porque eu vou explicar para você a resposta e as opções erradas também, tá?
Então a resposta aí foi a letra B de bola. Segue-se aquele padrão de o aluno que passa para o concurso não é o inteligente, não, é o aluno sagaz, tá? Aquele que tem sagacidade. Sagaz aqui no Rio é meio que gíria para malandro, né? Mas não, cara, sagaz é quem tem sagacidade, tá? Percepção. Quem passa no concurso é o cara que conhece a banca e tem sagacidade. Se o meu coração quer marcar eufemismo e eu não encontro essa opção, eu busco a melhor resposta. E a melhor resposta, de fato, é metafórico, tá? Porque, afinal de contas, retirar-se da vida é uma metáfora, é uma linguagem figurada, concorda? Você não vai literalmente retirar-se da vida. Isso é uma linguagem figurada. E se a linguagem é figurada, ela é metafórica, tá? Até aí, tudo certo? Foi, de fato, a melhor resposta. Você poderia também, Juan, chegar a essa resposta, sabe como? Por eliminação. Porque eu vou analisar as demais opções com você, tá? Posso deixar a letra A para o final, metonímico, porque ela é mais longa, extensa e cansativa. E depois que eu a explicar, nós faremos outras questões em que ela vai aparecer, tá? Paradoxal. Sabe o que é paradoxal? Paradoxo é você falar assim, professor, eu estudo para poder saber cada vez menos. Estudar para saber cada vez menos é paradoxo, concorda? Paradoxo é uma contraposição ideológica. É quando a frase vai de encontro a si mesma, entendeu? A frase paradoxal sempre desperta muita estranheza. Eu conheço um bombeiro cuja função é incendiar as casas. Você entende o paradoxo de um bombeiro que incendeia as casas, cara? Não faria o menor sentido, concorda? Essa é a ideia do paradoxo. O paradoxo, ele é uma contraposição semântica. Perdão, desculpa. Ele é uma contraposição ideológica. Já ia confundir com a antítese somente já. O paradoxo tem que ir de encontro a si mesmo, tá? Em vez de copiar, vou botar um exemplo no quadro, tá? E você tira uma foto depois, hein? Olha só. Veja aqui, vou te dar vários paradoxos falando e vou colocar um bonitão aqui no quadro, tá? Aquele bombeiro tinha como função incendiar as casas. Bombeiro que incendeia as casas é um paradoxo, concorda? Essa menina é muito discreta, razão porque sempre expõe a sua vida nas redes sociais. Espera aí, isso não faz sentido. Como é que ela é discreta e expõe a vida nas redes sociais? Entendeu? Isso é um paradoxo, tá? Ele se dedica à leitura e à busca pelo conhecimento para que possa tornar-se a cada dia mais ignorante. Você entende a falta de sentido disso? Percebe como as frases vão sempre de encontro ao que elas mesmas disseram? Entendeu? E aí há uma poesia do Gregório de Matos que se encerra assim. Se encerra não, há um verso em que ele diz o seguinte, ó. Sois anjo que me tenta. Pronto, eu já tenho um paradoxo aqui já. Sois anjo que me tenta é paradoxal, né? Qual é a função do anjo? O anjo tenta você? Não, o anjo protege você, o anjo guarda você, o anjo afasta você do mal. Quem tenta é o capeta, é o calça curta, concorda? Quem tenta é o demônio. Então, ó, o anjo que tenta é a mesma coisa que o bombeiro que incendeia, o médico que adoece, o professor que nos emburrece, entendeu? A pessoa discreta que expõe toda a vida nas redes sociais. Isso é uma contraposição ideológica. Você entende como a frase vai de encontro a si mesma? Como é que é um anjo que tenta? Entendeu? A função do anjo é guardar, proteger, né? Quem tenta é o demônio. Então, o anjo que tenta é paradoxal, entendeu? Tu és a sombra que me ilumina. Olha só, sombra que me ilumina não faz sentido, concorda? Sombra que ilumina não faz sentido. Então, isso é paradoxo, tá? Se a FGV tiver uma crise de vaidade, tomara que tenha, que aí só você acerta, eles podem chamar também de oxímoro.